Descrição técnica do código de problema OBDII, intermitente do circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Mercedes, Volkswagen, Nissan, BMW, Mini, Chevy, Mazda, Honda, Acura, Ford, etc. O sistema de refrigeração é parte integrante do sistema de motores de seus veículos, é responsável não apenas por monitorar a temperatura do seu motor, mas também por regulá-la. Faz isso usando vários sistemas, componentes elétricos e mecânicos, incluindo, entre outros, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, CTS, radiador, bomba de água, termostato, etc. O módulo de controle do motor, SM, usa os valores do CTS para monitorar a temperatura do motor e, por sua vez, pode regulá-lo com precisão. Temperaturas diferentes requerem diferentes misturas de ar, combustível, por isso é imperativo que o CTS esteja funcionando dentro dos limites desejados. Na maioria das vezes, os CTS são sensores de coeficiente de temperatura negativa, o que significa que a resistência no próprio sensor diminui à medida que a temperatura aumenta. Compreender isso ajudará bastante na solução de problemas. O SM ativa o P00B1 e os códigos associados quando monitora uma ou várias condições fora de uma faixa elétrica específica no CTS ou no seu circuito. O SM pode detectar um problema que não é consistente, que vai e vem parêntese que abre P00B5. Pela minha experiência, o culpado aqui tende a ser mecânico. Lembre-se de que falhas elétricas também podem ser a causa. P00B5 circuito do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador. O código intermitente é definido quando o SM monitora um mau funcionamento intermitente, entra e sai, no CTS ou no circuito. É um dos 5 códigos relacionados, que são P00B1, P00B2, P00B3, P00B4 e P00B5. Qual é a gravidade deste DTC? Este código seria considerado um problema moderadamente grave. Isso varia de acordo com quais sintomas você tem e como a falha está realmente afetando o desempenho do seu veículo. O fato de a funcionalidade do CTS influenciar diretamente a mistura de ar combustível do motor torna esse um problema que você não deseja deixar sem supervisão. Negligencie esse problema por tempo suficiente e você poderá enfrentar algumas contas pesadas de conserto de motores. Um exemplo de sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de diagnóstico P00B5 podem incluir partidas a frio intenso, inativo, errático, parada do motor, fraca quilometragem de combustível, exaustor de fumaça, cheiro de combustível, sintomas, leituras erráticas ou de temperatura incorretas, baixo desempenho do motor. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir radiador defeituoso ou outro sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, CTS, coletor de sensor sujo, obstruído, vazamento do anel, junta do sensor, chicote de fiação quebrado ou danificado, problema no SM do fusível, problema no SM, problema no pino, conector, corrosão, fusão, aba de trava quebrada, etc. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P00B5? Certifique-se de verificar se há boletins de serviço técnico, TSBS, para seu veículo. Obter acesso a uma correção conhecida pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Ferramentas. Algumas das coisas que você pode precisar ao diagnosticar ou reparar os circuitos e sistemas do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador: leitor de código OBD, panela de drenagem de anticongelante, líquido de arrefecimento, multímetro, conjunto de soquetes básicos, conjuntos de catracas e chaves básicas, conjunto de chaves de fenda e conjunto de chaves de fenda, conjunto de chaves de fenda básicas, limpador de terminal de bateria, manual de serviço, dicas de segurança, rodas de giz frias, use API, equipamento de proteção individual. Nota: sempre verifique e registre a integridade da bateria e do sistema de carregamento antes de solucionar problemas. Etapa básica número 1. A primeira coisa que eu faria se esse código fosse definido seria inspecionar o próprio sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador quanto a sinais evidentes de danos. De um modo geral, esses sensores são montados no radiador ou em algum lugar ao longo da linha. Mangueiras do líquido
de arrefecimento, mas também os vi montados na cabeça do cilindro entre outros locais obscuros. Consulte o manual de serviço para obter o local exato. Nota: sempre que diagnosticar, reparar algo que envolva o sistema de arrefecimento, deixe o motor esfriar completamente antes de continuar. Etapa básica número 2: teste o sensor. Dado o fato de que a resistência interna no sensor muda em relação à temperatura, você precisará de uma resistência, temperatura desejada específica. Consulte o manual. Depois de ter especificado, usando o multímetro, teste a resistência entre os pinos do radiador CTS. Qualquer coisa fora da faixa desejada indica um sensor com defeito. Substitua conforme necessário. Nota: com o tempo e a exposição aos elementos, o plástico desses sensores pode se tornar muito quebradiço. Tenha cuidado para não danificar os conectores ao diagnosticar. Reparar. Dica básica número 3: verifique se há vazamentos. Verifique se o sensor não está vazando em torno de sua vedação. Um vazamento aqui pode causar leituras erráticas à medida que o ar é introduzido no sistema. Na maioria das vezes, essas juntas são extremamente fáceis de substituir e baratas. Independentemente de se essa é realmente a causa raiz do seu problema ou não, ele precisa ser solucionado antes de continuar. Nota: consulte o manual de serviço para saber qual anticongelante, refrigerante específico deve ser usado. O uso do anticongelante incorreto pode causar corrosão interna, portanto, certifique-se de comprar as coisas certas. Etapa básica número 4: dada a localização do sensor, preste atenção especial para onde o chicote do CTS é direcionado. Esses sensores e os chicotes correspondentes estão sujeitos a aquecimentos extremos e sem mencionar os elementos. O chicote de fios e os fios de fusão são problemas comuns para essas falhas, portanto, repare qualquer fiação danificada. Etapa básica número 5: limpe o CTS. Pode ser simples remover o sensor completamente do veículo. Nesse caso, remova o sensor e verifique se há detritos, resíduos que possam afetar a capacidade do sensor de receber as leituras corretas.